Já que não se tem a quem procurar, então não se tem mais aonde ir. E olha que é preciso que qualquer um possa ir pelo menos a algum lugar, porque há momentos em que é indispensável ir pelo menos a algum lugar. Olá, eu sou Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Sim, pessoal, sim, esse dia chegou. Eu tinha escolhido esse livro como um livro bônus, né, para a primeira parte do desafio de livros aqui para o primeiro semestre, então, de 2020. E falei que a data limite era o dia 31 de junho. Por mim, eu tinha feito esse vídeo só no dia 31 de junho. Mas vamos lá. Quem é Raskolnikov é uma pessoa que largou a faculdade, que deixou suas aulas com a qual recebia algum dinheiro, né? Morava num cubículo que também estava com o aluguel atrasado, que já estava há 2 dias sem comer, que era sustentado a muitas custas por mãe e irmã, então, enfim, ele estava muito pressionado. Às vezes ele ia à casa de uma certa senhorinha penhorar algo, mas para piorar todo esse quadro de desgraça que ele já está vivendo, ele recebe uma carta da mãe, e essa mãe manda essa carta para ele num ponto em que ela acha que o Raskolnikov não tem mais como influenciar no andamento dos fatos, né? A irmã então dele vai se casar com um cara que ela não gosta, mas ela acha que casando com ele, ela vai poder influenciá-lo para que ele também ajude o Raskolnikov, né, a crescer na carreira. Então ela vai tentar pintar o Luzhin com uma boa tinta para o Raskolnikov, mas o Raskolnikov vai conseguir ver por trás. A mãe e a irmã acham que vão conseguir dobrar o Luzhin. O problema é que o Luzhin, na verdade, ele está casando com a irmã de Raskolnikov porque ele já tinha em mente que ele queria casar com alguém bem pobre, mas que ainda assim tivesse um pouco de educação, para que essa pessoa sentisse por ele uma eterna dívida e fizesse tudo o que ele quisesse, mas que ele aparecesse como um benfeitor, como um salvador. Então o Raskolnikov também tem esse fardo agora para carregar, porque ele sabe que em grande parte a irmã está casando por causa dele também. Então o que ele faz? Já no início do livro a gente vê que ele está planejando alguma coisa, mas que ele fica, não vou fazer isso. Mas mais lá na frente ele vai e pensa um pouquinho mais em como faria tal coisa, mas depois ele, não, claro que não vou fazer isso. Mas acaba que ele faz, porque ele está sendo muito pressionado, ele também não está bem fisicamente, ele tem febre, ele desmaia, está com fome, tudo. Então ele vai e mata a senhorinha com quem ele penhora as coisas. Uma das razões pelas quais ele decide também matar essa senhorinha, com todo esse contexto de vida, é que ela é uma senhorinha muito ardilosa, ninguém gosta dela, todo mundo fica devendo na mão dela, ela é um estorvo para a sociedade, ela é um estorvo para a humanidade. No final das contas, talvez ele vai pensar, talvez ele esteja até fazendo um bem em se livrar dela. Então, nesse delírio louco dele, né, ele vai lá e mata essa senhora. Isso está logo no início do livro, eu acho que antes da parte 70, se duvidar. Acontece então que chega lá, assim que ele assim que ele mata a senhora, chega a irmã dela, a Lisavieta, ou Elisavieta, agora eu já esqueci. Ela chega lá e ele é pego de surpresa, aquilo não estava nos cálculos dele. Então ele também vai ter que matar essa pessoa também, que agora já não é mais porque ela é um estorvo à sociedade. Ele matou porque senão ele ia ser pego, pura e simplesmente. Ele consegue se livrar, então, de ser pego também por outras pessoas que estavam chegando ali, mas isso faz com que o livro seja, então, sei lá, um romance policial, vai ser uma brincadeira de gato e rato com a polícia. Em certo sentido sim, vai ter sim, mas esse livro é uma outra brincadeira de gato e rato, não apenas com a polícia, mas com a própria consciência de Raskolnikov, né? Porque ao longo de basicamente toda a história, o que a gente vai ter é o investigador de polícia fechando o cerco, mas não com provas, apenas com uma grande convicção de que o Raskolnikov é o culpado pela morte da penhorista, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma briga interna dentro do Raskolnikov em sentir ou não culpa por ter cometido tal crime. Que para ele nem é crime, a gente vai ver ao longo da história que ele, todo mundo dá feita que ele vai revelando para uma pessoa, mas lá no final da história para
pra própria irmã dele, ele vai dizer que crime, que todo mundo insiste que, tipo, você cometeu um crime, de que crime eu cometi? Me livrei desse piolho, é uma expressão que ele vai usar muito pra essas pessoas que só são um estorvo, que não são nada demais. Quando ele volta pra casa, ele tem várias sessões de desmaios e acorda, levanta, acorda. E numa dessas vezes que ele acorda, a gente vai ser apresentado ao amigo dele, que é, eu vou ler todo como se fala, né, que é, cadê? Tava por aqui agora. Azumikin. Ou algo muito parecido com isso. Esse amigo, ele sem perceber, vai então fazer o primeiro contato entre o Raskolnikov e o investigador de polícia. Quando chega essa conversa, né, o investigador de polícia muito tranquilamente vai falando com o Raskolnikov, até que uma hora ele lembra que ele leu um artigo de um Raskolnikov em um certo jornal. Trata da ideia de que existem dois grupos de pessoas, né? O grupo ordinário, que é a maioria da população, e o grupo extraordinário, que, né, obviamente tinha que ser a minoria. Mas então, o que eles têm de especial, esse segundo grupo? Eles têm uma liberdade para cometer quaisquer atos que visem o bem da humanidade. Mas uma liberdade oficial ou uma liberdade legal, tipo, pode matar quem quiser que a polícia não vai atrás de você? Não, uma liberdade moral ou uma liberdade de consciência. Quer dizer, ele vai explicar isso. Imagine que Newton, para deixar tudo que nos deixou de conhecimento, precisasse matar alguém. Poxa, a vida dessa pessoa que ele iria matar valia bem menos do que todo o conhecimento que Newton nos legou. Então ele tinha todo o direito de matar, de consciência, de deixar a consciência livre disso. Mas é claro que como sociedade ele tem que ser punido, e o Estado, a polícia, a lei tem que ir atrás dele. Mas a consciência dele tem que estar tranquila para fazer isso. E com isso ele vai estar dizendo, na verdade ao longo do livro, ele vai estar querendo provar que ele pertence a esse segundo grupo, que é onde estão Newton, Napoleão. Napoleão é uma figura muito falada aqui, me lembrou até o Quincas de Borba do Machado, que vai falar de Napoleão, mas de um outro jeito, né? Então o que a gente vê aqui é o Raskolnikov querendo dizer que ele também está acima do bem e do mal, do certo e do errado, que ele faz parte desse segundo grupo, que ele visa a humanidade. Com o dinheiro que ele roubou da velha, por exemplo, com os objetos de valor, ele poderia fazer bem a si, fazer bem a família dele, fazer bem outras pessoas. E no final isso compensaria a morte da penhorista. Mas ele não consegue conversar com esse melhor amigo, né? Ele vai conversar então com quem? Seja para começar esse processo de despertar de consciência, né? Ele vai, antes até mesmo dele ter matado a velhinha, ele encontra um bêbado no bar, e o bêbado, que é o Marmeladov, ele vai contar sobre a família dele, né? Que ele é um bêbado que perde tudo, perde emprego por causa da bebida, e com isso ele maltrata a família dele, fazendo com que eles vivam naquele estado horrível, maltrata muito mais a filha, porque a filha, já que ele não consegue sustentar a família, a filha então se entrega à prostituição para que o dinheiro entre em casa. Mas quando ele chega em casa ele é super maltratado pela mulher, até fisicamente. Mas a gente vê um negócio, um processo, se é que se pode dizer assim, de crime e castigo com o próprio Marmeladov. Porque acontece o seguinte, é como se ele soubesse que o crime imoral, o crime de consciência dele, né, não é um crime legal, ele não está sendo perseguido pela polícia. Mas essa coisa de não prover a família, sabe, de não ser o responsável ou chefe de família, isso meio que o deixa de consciência pesada, mas ele não consegue se livrar desse crime. Então, toda vez que ele chega em casa, que ele é castigado, e o Raskolnikov vai presenciar um desses momentos, é como se ele tivesse quase que sendo feliz por estar sendo castigado pela mulher. E eu até penso se ele não se sente feliz de ser castigado, porque isso faz com que ele cometa o crime da bebedeira, né, de uma forma mais, se possível, leve, porque ele tem sido castigado. Ele vai conversando muito com essa filha, né, que ele percebe que tem se sacrificado pela família, e esse processo é um processo muito bonito, ele vai se abrindo muito aos poucos com ela, e ela se joga com tudo pra cima dele, assim, ela já adora ele, até porque ele ajudou quando o Marmeladov morreu lá, ele ajudou com dinheiro, então é assim, tipo... E por outro lado, o inspetor de polícia, né, que apresentou o artigo do Raskolnikov ele mesmo, mas deu uma exagerada, né, o Raskolnikov conserta e diz, não, peraí, também,
o Estado não tem que deixar nada passar, quem passa é a consciência da pessoa. Pra mim é o ponto alto do livro, de verdade. Esse cerco que o inspetor de polícia faz em cima do Raskolnikov, tem uma hora que ele quase pega, porque o Raskolnikov, e eu acho que quem leu esse livro tem que concordar comigo, não é possível, na verdade é, mas tudo bem. O Raskolnikov é uma pessoa muito soberba, muito orgulhosa. Ele se esconde, sabe, às vezes de uma autocomiseração, mas é uma pessoa muito orgulhosa. Então, nessas conversas com o inspetor, o que ele faz? Ele diz assim, sabe por que muitos suspeitos são pegos? Porque eles querem se livrar logo da cena do crime. Então eles dizem que não conhecem a pessoa, que nunca, sei lá, nunca passaram na rua onde a pessoa mora, sabe? Tipo, me exclui dessa. O Raskolnikov, e a gente vai ter acesso, né, alguma das cadeias lógicas que ele tem, e vai dizer, você precisa saber dosar, sabe? Essa fuga da cena, mas também não essa fuga total. Então, ele sempre também acha que tá brincando com o inspetor, ele vai dizer, não, eu conheço essa senhora, assim, inclusive, tem um relógio lá meu com ela, se você souber, pode colocar na sua lista, né, devem ter pegado, mas qualquer coisa, então ele não se exclui totalmente da cena do crime. Mas ele gosta disso, entendeu, também? Ele gosta de saber até onde o outro vai também. Então a gente fica nesse cabo de guerra porque o inspetor não tem uma prova super contundente, apesar dele ter certos indícios, mas também o Raskolnikov gosta de instigar, sabe? Dizer, olha, se eu fosse o suspeito, né, eu faria assim, assim, assim. Mas é claro que se eu for também, não vou te dizer se eu sou o culpado ou não, né? A única cena em que realmente, assim, eu fiquei assim, foi essa. Foi uma em que ele tá, tipo, quase pegando o Raskolnikov tá na delegacia, mas de repente surge um culpado, né? Que de tanta pressão pra confessar, acabou confessando e atrapalhou um pouco os esquemas aí. E numa dessas conversas tão íntimas que ele tem com a Sônia, por exemplo, ele pede pra Sônia ler o relato da ressurreição de Lázaro, que é um ponto central também pra gente entender tudo que o Dostoiévski quer passar pra gente. Mas no momento que ele confessa, em primeiro lugar, é a primeira pessoa que vai saber que ele foi quem matou a própria Elizaveta, que era amiga da Sônia, a gente vai perceber que é sempre ele vai começar a se sentir o responsável por aquilo, não o culpado. Mas uma coisa que eu acho, eu não sei se eu tô certa nisso, é que é um negócio que me confundiu um pouco, essa coisa do narrador e do Raskolnikov, porque ao mesmo tempo que algumas vezes eu não conseguia confiar no que o Raskolnikov estava dizendo, porque ele dizia muito, eu não me sinto culpado, eu não sou dessa laia que qualquer coisa a consciência logo acusa. Mas ao mesmo tempo a gente vê todo o martírio que ele tenta fingir que não está carregando. E eu fico, às vezes o narrador parece que apoia essa visão, às vezes ele diz que realmente o Raskolnikov não tá nem aí, então eu não sei, talvez uma segunda leitura daqui a uns 10 anos eu elucide essa questão. Outra pessoa que a gente vai conhecer é o cara que deu em cima da irmã do Raskolnikov, da Dunya, que é um apelido, eu vou chamar só Dunya, porque o nome é muito mais complexo do que isso. E como ele é depravado, sabe, tudo isso que o Raskolnikov quer achar que não tem, essa moral, a gente vai ter esse personagem que realmente não tem moral, sabe? Tipo, tudo bem ele fazer as coisas que ele faz são horrorosas, e é isso, sabe? Então, a cada vez que ele trava conhecimento com esses Vrilaidrovios, ele é sempre... É muito inquietante, porque eu quase sinto que é como se o Raskolnikov percebesse um pouco, sabe, do que ele poderia se tornar, talvez. Isso o choque um pouco. Enfim, como ele vai falando, é isso, o livro. Ele quer comprovar que ele consegue ultrapassar esse limite, que ele não tem uma linha que divide até onde ele pode ir. Ou como uma frase que está muito no início do livro, se não me engano está na primeira linha, vai dizer, e que realmente diz muita coisa, que é uma, como é que eu posso dizer? É uma frase que o Raskolnikov tenta levar a cabo até o final do livro, né? Que ele diz assim, tipo, é realmente a primeira página. Diz assim, eu aqui querendo me meter numa coisa dessas e com medo de bobagens. Pensou ele com um sorriso estranho. Tudo está ao alcance do homem e ele deixa isso tudo escapar só por medo.
Mas não é só por medo no caso do Raskolnikov, né? A gente vai percebendo isso pela milésima vez que estou falando aqui. Então ele confessa daqui, se constrange dali, se revolta daqui, se orgulha de lá. Mas mais pro final do livro mesmo, o inspetor de novo vai lá na casinha dele e vai dizer o seguinte, vai confrontar e dizer, eu sei que foi você que matou. Ele fica, não, como é que você sabe? Eu tenho provas? Então me prende. Não tenho provas, eu não tô aqui no meu papel de inspetor para te prender. Eu estou tendo uma conversa com você e sei que foi você que matou. Talvez você queira talvez você queira assumir a culpa e vamos logo resolver isso, mas eu sei que foi você. E aí a gente tem, de um lado, a Sônia que insiste que ele precisa assumir o sofrimento, e do outro lado a gente vai ter então um inspetor que vai dizer o seguinte, página 466, o inspetor, né? Mas ainda assim o Senhor não é um patife incurável, não é absolutamente esse patife. Ao menos não ficou muito tempo se engambelando, uma vez que chegou aos últimos limites. E ele continua dizendo assim, eu tomo por uma daquelas pessoas a quem podem arrancar os intestinos, que ela se manterá firme e olhará rindo para os torturadores, desde que encontre a fé ou Deus. Então, encontre e irá viver. O Senhor, em primeiro lugar, está precisando mudar de ares há muito tempo. Bem, o sofrimento também é uma boa coisa. Assuma o sofrimento. Assuma o castigo, né? E com isso, sendo pressionado pela lei e um pouco pelo que a Sônia vai representar, que é uma lei moral e o outro é a lei legal, ele se decide, sim, por assumir, mas assumir a responsabilidade do crime, não a culpa do crime. Isso o Raskolnikov só vai assumir, tipo, nas 2 últimas páginas, talvez, desse livrinho, que tem um pouco mais de 500. É um livro, sim, que eu acho até que pode ser diminuído, tipo, muita página, meu Deus do céu. Minha opinião pessoal sobre a leitura. Eu gostei do livro. Não foi o melhor livro que eu li esse semestre, mas eu gostei. Acho que poderia ter menos páginas, sim. Mas eu faço uma divisão muito clara na minha cabeça, que é os eventos, são poucos eventos que acontecem aqui, a coisa mais interior, assim, sabe? Mental mesmo. Mas os eventos são poucos e são bons, mas eu não gosto dos personagens. Como eu falei, o único que ainda me brilhou os olhos foi o inspetor. Eu acho fascinante nesse livro os questionamentos que o livro levanta, que a gente vai já ver. Mas a história em si eu acho meio enfadonha. Não tá aqui em pedra. Gente, uma coisa super importante que eu esqueci de dizer, que eu realmente acho que não dá pra ficar fora, é que nessa busca toda por se livrar da consciência, ou em outras palavras, se livrar de Deus, o Raskolnikov ele vai ter uma fala muito importante, que é ele dizendo que ele não consegue se livrar, não consegue ficar sozinho, nem se ele realmente estiver sozinho. Ele tá sempre sendo acusado, né? Tá sempre com, sei lá, o crime dele, talvez, diante dos próprios olhos. E como isso me lembrou muito... Na verdade, Crime e Castigo me lembrou a Bíblia inteira em vários momentos, mas esse foi muito especial. Que é o Salmo 139, um Salmo de Davi. Começa a partir do versículo 7. Vocês estão vendo aí os versículos, né? Que é: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui no livro, literalmente da literatura, né, vai ter um texto de 4 páginas aqui sobre Crime e Castigo. E é muito legal, tem uma esquematização assim do que leva Raskolnikov, né, a fazer o crime, assim. Então a gente vai desde a necessidade física, uma coisa, eu não sei se eu comentei, isso me incomodou muito, ele tá com febre o tempo todo. É claro que isso é uma reação física do que ele fez, mas ao mesmo tempo isso, na minha humilde opinião de médica que não sou, tira um pouco assim da, como é que eu posso dizer, da certeza que o Raskolnikov tinha de fazer o que ele estava fazendo. Eu não tô falando da morte, tô falando depois da morte. Porque ele, nossa, cada ataque de febre e depois ele tá lá conversando com o inspetor, sabe? Eu fico, mano, enfim. Mas o livro aqui vai falar algumas razões importantes aqui. Por exemplo, poder. Ele ultrapassa limites para ver se pode se tornar um super-homem, além da culpa e acima do bem e do mal. Super-homem do Nietzsche, né? Que eu tô cada vez mais me confrontando com esse tipo de leitura. Aqui no canal já temos
a resenha que envolve o Super-Homem de Nietzsche em... como é? O Chamado Selvagem, vou deixar o link aqui no cartão aqui embaixo, e Demian do Herman Hesse também. Agora tem uma aqui que eu não sei se eu concordo, na verdade eu acho que eu não concordo, e eu talvez até explique aqui mais adiante por que eu não concordo. Eles dizem assim: sem religião, ele não tem crença ou qualquer estrutura moral, e espera que durante o castigo encontrará a redenção. Tá meio estranha essa construção, né? É meio estranho, mas o texto é bom, sim. É um resumo da vida, né, de Dostoiévski, algumas influências para a narrativa do livro. Aqui no Come Porque Lê, do Harold Bloom, ele vai ter um texto de, sei lá, 6 páginas, algo assim, sobre exatamente, né, crime e castigo. E aí ele vai dizer algo que eu já comentei aqui, que eu fiquei muito feliz, né, de conseguir perceber isso, que é o fato dos Vrela... Eu não sei o nome dessa pessoa, mas é o cara que deu em cima da irmã dele. Ele ter essa extensão da ideia, né, do como é que seria um homem se realmente ele não fosse governado por absolutamente nada, a não ser a sua própria vontade. E aí ele tem essa ideia levada ao extremo mesmo nesse cara, beleza. Mas ele vai dizer que ele também tem na verdade tem um oposto, né? De um lado ele vai ter então esse cara, e do outro ele vai ter a Sônia também, que é um outro oposto dele, que é caso ele abrace uma ideia de redenção através do sofrimento, através do castigo. Eu fiquei, nossa, que legal. E vai chamar aqui, olha, que o cara lá é a paródia demoníaca de Raskolnikov. Ele também vai dizer, em certo sentido, Raskolnikov mata para descobrir se na verdade é um Napoleão em potencial, embora tudo leve a crer que ele esteja muito longe disso. Eu chamei ao longo da leitura como descendente de Napoleão, para ver se ele era o descendente, se ele era descendente de Napoleão. Tem uma coisa aqui muito legal que eu vou guardar, porque vai ter um outro texto aqui que conversa muito com o que esse aqui falou e conversa com o que eu achei também, viu? Eu discordei de muita coisa que eu vi na internet, vou falar pra vocês, viu? Agora, o texto assim, em termos de crítica sobre crime e castigo, esse livro aqui é sensacional, que é o Aulas de Literatura Russa, da professora Aurora Fornoni Bernardini. De Pushkin, Agorestein. Acho que é assim. Enfim, ela tem uma série de textos sobre vários autores, e ela obviamente tem uma série de textos sobre Dostoiévski também. E tipo, são uns 5 textos sobre Dostoiévski, mas 2 chamam muita atenção. Tem um enfoque maior em crime e castigo mesmo. O primeiro é algumas questões fundamentais na vida e obra de Dostoiévski. E ela vai contar o que Dostoiévski comunica muito através de seus heróis. Se as leis humanas erigem um muro de pedra em volta do indivíduo, os futuros protagonistas de seus livros haverão de transpô-lo caindo num território ora ilógico, ora alucinado, onde será dito aquilo que se teme revelar a si próprio. E, enfim, gente... Esse texto aqui me lembrou muito um livro que eu li do Schaeffer, mas eu não vou entrar muito nessa área não, porque eu tenho mais coisas para mostrar, então deixa eu ficar só nisso aqui, mas me lembrou muito dos 10 mandamentos, uma argumentação que ele faz do que o homem tem se ele decide quebrar, né, os 10 mandamentos e tal. Enfim, continua. E ela vai dizer que uma das questões principais na obra do Dostoiévski é o ataque ao ateísmo e ao socialismo, questão candente que aparecerá especialmente em Crime e Castigo. E é verdade, essa parte eu já vou adentrar, gente, eu já vou. Mas o texto mesmo que é brilhante nesse livro é esse aqui, A Consciência em Dostoiévski. Vocês não estão vendo nada, mas eu mostro mesmo assim, né? E aí, continuando aquela ideia de que ele critica o socialismo, ela vai dizer que o Dostoiévski disse: o socialismo é uma ciência em germe, um caos, alquimia em vez de química, astrologia em vez de astronomia. Tem um dado muito curioso que ele vai dizer, é marmelado. Não sei de onde eu tirei um i aí, mas... Enfim, vai dizer que toda essa família ele tinha destinado para um outro livro chamado Os Bêbados, mas aparentemente eu acho que não saiu, né? E aqui também vai dizer que ele tirou algumas ideias para o Crime e Castigo. Obviamente, eu esqueci de falar isso, ele mesmo foi condenado a passar algum tempo na Sibéria. Ele primeiro foi condenado à pena de morte, mas teve esse castigo, essa sentença anulada no último segundo. Na verdade foi mudada para anos, como trabalho forçado na Sibéria por alguns anos, então ele saiu de lá, então ele teve muito material, muito tempo e muito material para fazer várias de suas obras posteriores, incluindo Crime e Castigo. E ela vai dizer aqui o seguinte também, que antes de Crime e Castigo ele consegue
escrever tão brilhantemente Crime e Castigo, mesmo tendo passado 15 anos depois dos trabalhos forçados na Sibéria, porque ele já tinha escrito 3 anos antes Recordações da Casa dos Mortos, que ele também vai tratar sobre esse assunto. E aí ela também vai continuar dizendo que em 1860 era comum entre os jovens estudantes universitários, particularmente, uma adesão à tentativa de fundamentar a ação moral ao utilitarismo. Que é isso que o Raskolnikov vai fazer. Se é útil à humanidade, né, a lei moral ou a moral se enverga ao que é útil. Por isso, então, ele vai lá e mata a velhinha, baseado nesse esquema todo. Agora, onde os dois textos convergem? Esses dois aqui, que particularmente nós três nos concordamos entre si. Que Raskolnikov não se salva através do Evangelho, que é uma ideia muito comum, através do amor ao próximo, que o Evangelho é isso. Não, ele não se salva. E eu gostei muito de saber que eu não estava achando besteira sozinho. Vou voltar aqui então agora para o Como e Porquê do Harold Bloom. E ele vai dizer aqui assim, ó: Raskolnikov jamais se arrepende, embora no epílogo ele se entregue à santidade de Sônia. Ele vai ainda mais, vai dizer que é o cara que deu em cima da irmã dele, quem escapa da contundente ideologia de Dostoiévski e quem na verdade escapa do livro. Então vai dizer que não se salvou. E aqui que eu já fechei, vou abrir de novo. A autora diz o seguinte: no epílogo do romance, ele não sucumbe ao Evangelho, não sucumbe à religião, não sucumbe à lei. A doença na Sibéria e a ausência de Sônia, também doente, que sempre o visitava na prisão ritualisticamente, o enfraqueceram a tal ponto de ele aceitar o amor. Mas essa salvação, não, ok? Eu finalizei aqui a parte mais crítica literária mesmo, com essa ideia de que ele não sucumbe, apesar da gente ter o relato de a ressurreição de Lázaro, mostra que nem tudo está perdido, eu acho, mas não que ele termina o livro ressurreto. Eu quero falar de 3 livrinhos também, que são livros cristãos, mas que de uma certa forma conversam assim com Crime e Castigo. O primeiro de todos que eu quero mostrar é o do C.S. Lewis, o Crime e Castigo já, o Cristianismo Puro e Simples, que é a minha releitura da Tiberius George, mas que eu já ia ler por causa do Crime e Castigo, porque eu lembro muito, a primeira parte desse livro conversa em cada linha com Crime e Castigo. Eu tenho vontade de ler tudo que Lewis escreveu na primeira parte, mas eu vou ler só algumas coisinhas. E eu acredito sim que de uma certa forma a Sônia represente uma lei moral, mas é uma lei moral que na visão de Dostoiévski é atrelada ao cristianismo, a uma religião. E aqui o Lewis vai dizer o seguinte, enfim, ele está fazendo um comentário, mas ele termina assim: é isto que Cristo quis de nós quando tomou para si a nossa humanidade, santificou nossa carne e nos pediu em troca que revelássemos Deus uns aos outros. E eu acho que é nisso que a gente pode pensar um pouco no final do livro, né? Já que ele sucumbe ao amor de Sônia, que é uma manifestação da religião, do Evangelho, um amor um ao outro. O que eu quero dizer é que ele não sucumbe à religião ou uma lei moral ali, mas que isso vai ser desenvolvido, como o próprio Dostoiévski vai dizer, que está lá no futuro, num outro volume, talvez a gente acompanhasse isso, mas isso não acontece aqui, apesar de haver um indício. E eu acredito então que há essa revelação do Evangelho no amor um ao outro, aqui, lá, quer dizer lá, né? No caso de Sônia e Raskolnikov. Revelássemos Deus através do amor um ao outro também. Eu esqueci de dizer, né? A primeira parte desse livro, que é a que vai conversar com o Crime e Castigo, ela vai nos dizer por que tem que haver um Deus, por que tem que existir um Deus. E a segunda, por que esse Deus é o Deus cristão. Mas ok, voltamos então à programação. E ele vai dizer o seguinte: que existem várias culturas, né? Existem várias leis diferentes em cada país. Como é que a lei moral então conversa com isso? Ele vai dizer o seguinte: se alguém se der ao trabalho de comparar os ensinamentos morais dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficará surpreso, isto sim, com o imenso grau de semelhança que eles têm entre si e também com os nossos próprios ensinamentos morais. Para que a gente não pense, né, que é algo tão local, ou que é algo passado naturalmente. Outra coisa que o Lewis vai dizer também é que muita gente é contra essa consciência, como se fosse algo definitivo, algo que o homem não tem como escapar, como se a justificativa fosse: não, mas isso é porque a gente foi educado assim, entendeu? Quer dizer, se larga a gente na selva, a gente não ia ter essa lei moral para se preocupar, essa lei moral para se debater. E ele vai dizer o seguinte:
que a lei moral aprendemos sim dos nossos pais, que dizem não minta, ou peça por favor, ou cumpra com a sua palavra, ou qualquer coisa do tipo, mas que isso não impede com que ela seja verdade. A gente está dando cada relâmpago que você não tem ideia. Enfim, o que eu quero dizer é que, e o cachorro também não ajuda, não é por, em tese que eu tô querendo dizer, que não é porque a gente aprendeu isso de outros seres humanos errados também, que isso seja uma mera convenção social. Há algo muito mais interior, muito mais anterior também. Nessa área, minha humilde opinião, o Lewis é imbatível. É um texto muito bom. A última parte que eu pretendo ler aqui é quando ele diz que a moralidade de alguns povos é sim, melhor que outros povos, e que por causa disso a gente não pode entrar na ideia de que a gente não pode julgar, talvez, porque ele vai dizer o seguinte: no momento em que você diz que um conjunto de ideias morais é superior ao outro, está, na verdade, medindo os ambos segundo um padrão e afirmando que um deles é mais conforme a esse padrão do que o outro. O padrão que os mede, no entanto, difere de ambos. Você está, na realidade, comparando as duas coisas com uma moral verdadeira e admitindo que existe algo que se pode chamar de o certo. E aí, ele vai terminando essa primeira parte, entrelaçando, um pouco de que esse algo que está acima do certo e do errado é Deus. E aí depois ele vai construir, então, por que tem que ser o Deus cristão. Gente, esse livro, por favor, leiam. Mas eu quero encerrar, então, essa minha rodada, esse meu rodízio aqui de livros, com o livro de um pastor que faleceu em 2017, se eu não me engano, no finalzinho de 2017, que é o Sproul. Sproul tem uma frase que eu gosto muito: a lei, em última análise, ela tem que estar entrelaçada a uma personalidade, Eu até conversei com meu amigo Gustavo e perguntei assim: Gustavo, e ele, gente, se o Gustavo um dia fizer um vídeo de crime e castigo, vai ser muito melhor que qualquer vídeo do YouTube. Mas enfim, sobre crime e castigo. Elogio mesmo. Mas enfim, eu tava conversando com ele e falei assim: todo crime, em última análise, em última instância, é contra uma pessoa? E ele ficou, os filósofos, o que é que eles pensam? Tem uma concordância? Não sei o quê. Ele foi me explicando. E eu fiquei assim, não posso falar isso. Apesar de eu achar que sim, Porque eu, como cristã, acredito que todo crime, todo pecado, em última análise, é contra Deus, Então, Deus é um ser. Então, sim. Pra mim, sim. Mas tudo bem, eu entendo que os filósofos vão divergir sobre isso. Aqui nesse livro, então, pastor, esse livro aqui vai falar de Dostoiévski, sim. Vai falar até de Immanuel Kant, pra vocês terem uma ideia aqui de como esse livro é bom. Mas ele também, esse livro aqui, Surpreendido pelo Sofrimento, mas ele também tem uma pegada meio no cristianismo puro e simples, sabe? Falando de justiça final, falando de porque a gente se sente compelido a cumprir certos deveres, o peso do dever moral, para depois então partir para uma coisa mais de arcar com as consequências. Sobre o Immanuel Kant, ele vai falar sobre o imperativo hipotético e o imperativo moral. A diferença que eu também sinto um pouco em Raskolnikov. No início da história, ele tá nesse imperativo moral, sabe? O que seria, Você pensa algo e quando você se esbarra numa barreira moral, você diz, não vou fazer isso. Um exemplo aqui que o próprio Sproul dá, vou mudar um pouco aqui, mas tudo bem. Quero uma casa de $1 milhão. Beleza, não tem nada de errado nisso. O que é que eu vou fazer pra conseguir isso? Roubar um banco. Opa, isso é imoral, não vou fazer. O imperativo moral. Já o imperativo hipotético é, quero uma casa de $1 milhão. O que é que eu preciso fazer? Roubar $1 milhão de um banco? Beleza, vamos fazer, E isso é que seria, então, o que o Raskolnikov faz. Mas pra eu conseguir dinheiro pra levar minha irmã no casamento, pra me bancar nos estudos, pra mostrar que eu sou descendente de Napoleão, preciso matar a velhinha, vou matar, sabe? Então, eu senti isso um pouco em Raskolnikov. E aqui, o Sproul diz que o Dostoiévski disse, não sou eu que estou dizendo, que Dostoiévski falou: se Deus não existe, tudo é permitido. E aí o Sproul desenvolve um pouco essa ideia, Se Deus não existe, não há nenhuma garantia de justiça final. Se não existe nenhuma garantia de justiça final, por que alguém deveria agir por uma questão? Por que alguém deveria agir por uma questão de obrigação moral? Por que não agir por puro interesse próprio? Porque aqui a pegada do Sproul é um pouquinho diferente. Eu até gostaria, eu sei que isso não está numa interpretação imediata de Crime e Castigo, mas eu acho que o Dostoiévski queria que a gente continuasse pensando, entendeu? O livro termina, o Dostoiévski queria, não, continua por ti agora. Ou então tô puxando sardinha pro meu lado também, vai saber.
A pegada aqui do Sproul é mais no sentido de justiça final. Então o que ele vai dizer é o seguinte, presta atenção. Se existe tal coisa como certo e errado, podemos falar sobre equidade real. Então a justiça pode ser definida em termos de recompensa e punições distribuídas de acordo com o que é justo. Então o termo dever está cheio de um real imperativo moral. O problema com o qual Kant e Dostoiévski lutaram é o seguinte: sem justiça final, poderá haver uma base sólida para o dever moral? E é isso o que eu acho que é a chave do livro. Que eu acho que as pessoas param um pouco no sentido de não, isso aqui é a luta da consciência, ou despertar de uma consciência. Mas uma consciência voltada para quê? Ou dada por quem? Qual é o fim de uma consciência? Por que eu tenho que obedecer uma lei moral, um dever moral? Por que eu tenho... Porque quando a minha consciência diz que eu não devo mentir, eu sei que isso é o certo. Eu acho que a discussão para um pouco antes do que Dostoiévski queria que a gente terminasse. E ele continua: se não há justiça final, então por que se preocupar em ser justo? Se pressionarmos um pouco, podemos dizer que se as decisões morais não contam, então eu não conto. Se a gente lembrar mais uma vez o cara que deu em cima da Dunya, que a gente acha que é um pervertido, que é horrível as coisas que ele fez, horrível o que ele pensa. Por que a gente pensa que é horrível? Por que a gente detesta esse cara? Então ele continua dizendo que o Kant perguntou: o que é praticamente necessário para que este senso moral tenha significado? Não basta ter uma consciência, eu tenho consciência de que isso é certo ou errado. A consciência não pode ter um fim em si mesma, né? Ele vai dizer o seguinte: sua primeira conclusão foi crucial. Ele argumentou que, para que o senso moral do dever tenha significado, deve haver equidade. Para que equidade, ou certo e errado, tenha um significado, deve haver justiça. Assim, a justiça serve como uma condição necessária para que a obrigação moral tenha sentido. E aí, só para terminar, com o início do andamento do Sproul, ele vai dizer o seguinte: se precisamos de justiça final, então a primeira exigência que deve ser atendida é a seguinte: precisamos sobreviver à sepultura. Há uma justiça, por isso que a gente faz o certo e o errado, e se a justiça não é garantida aqui na Terra, se a gente não tem essa noção de uma justiça final, a coisa sai fora de controle mesmo. É claro que, obviamente, Kant não está argumentando que existe um Deus. Os filósofos vão sempre na linha de que os que acreditam, né, que deve existir um Deus vão nessa linha, que deve haver, tudo indica, mas eles não batem o martelo. Então o que todos esses textos que eu li têm em comum? Acho que todos disseram basicamente a mesma coisa. De uma certa luta, né, que talvez Dostoiévski traga pra gente, entre o niilismo e o teísmo. É claro que entre existir um Deus e ser Deus cristão tem uma mega diferença, mas que certas crenças teístas, elas sustentam uma sociedade, talvez, né? Então, todos falam niilismo, a redução, né, ao niilismo. Ah, sim, eu esqueci de falar de reto aos seus próprios olhos. Esse livro não vai conversar com o cristianismo puro e simples, mas essa coisa de reto aos seus próprios olhos é uma liberdade para se fazer o que quiser, que é um livro sobre o livro de Juízes da Bíblia, onde todo mundo faria o que queria, fazia o que queria. E eu acho que se a gente pudesse transpor a história de Raskolnikov para a Bíblia, ficaria ali por Juízes, viu? Honestamente. E a gente vê mesmo como tudo vai se reduzindo, tudo. Mas no livro, né, de Juízes, enfim, a graça de Deus no final, né? A gente tinha muito mais coisa, olha, mas eu acho que vai dar 1 hora de vídeo, se duvidar. E eu nem consegui costurar tão bem as coisas como eu planejei. Mas é isso, então, missão dada é missão entregue, de uma forma capenga, mas entregue. E é isso, vejo vocês aí no próximo vídeo do canal. Nunca mais eu vou ler Dostoiévski, porque é tanta coisa que eu fico perdida, honestamente. Mas beleza. É isso então, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Obrigada pela visita, voltem sempre.